Reino de Clio Caminhos da História na cidade do Rio de Janeiro traz no vídeo de hoje as memórias militares da cidade. Nós estamos visitando hoje o Forte de Copacabana, vamos visitar o monumento aos pracinhas que morreram na Segunda Guerra Mundial e vamos visitar a Casa da FEB, a Casa da Força Expedicionária Brasileira. Reino de Clio, nos caminhos da história, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos conosco em mais uma aventura. O Forte de Copacabana, aqui ao fundo, guarda um belíssimo acervo da nossa história militar. Vamos entrar e conhecer. Reino de Clio, nos caminhos da história, na cidade do Rio de Janeiro. A posição estratégica da ponta de Copacabana, com sua charmosa e isolada igrejinha, já era notada desde o Brasil Colônia, por ocasião da mudança da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. E a primeira fortificação do local começou a ser erguida na década de 70 do século XVIII, embora a obra tenha sido abandonada. A próxima obra militar no local foi ordenada por Dom João VI, quando a família real estava no Brasil, fugindo de Napoleão. Contudo, o local só recebeu armas mesmo já durante a Guerra da Independência, em 1823, pelo temor de uma invasão da Armada Portuguesa, mas as armas foram retiradas em 1834. Consta que em 1863 o forte estava listado como posição de defesa, de onde se deduz que estaria novamente armado, mesma situação de 1893, já no período republicano, por conta da revolta da Armada, como a Marinha era denominada. Uma fortificação mais moderna foi planejada nesta época, mas o projeto foi abandonado. Somente no início do século XX foi retomado o plano e aquele projeto foi remodelado, incluindo os canhões de longo alcance no lugar de obuseiros originalmente escolhidos. As obras foram iniciadas em 1908 e a inauguração ocorreu em 28 de setembro de 1914. Em 1922, o local foi palco da primeira revolta tenentista contra a República Velha. E se sua cidade tem algum lugar com o nome 18 do Forte, saiba que esse forte é o Forte de Copacabana. Durante o golpe militar de 64, a guarnição do forte se manteve legalista e foi tomada, sendo depois transformada em prisão de perseguidos políticos. Quando o tipo de defesa que representava se tornou obsoleta, o forte foi desativado e transformado em museu, o que ocorreu em 1987. O local expõe peças de artilharia na parte externa, peças militares de várias épocas no interior e a casamata dos canhões desativados, permitindo observar como se dava a logística de operação
daquelas gigantescas peças de artilharia. A Casa da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, guarda um belíssimo acervo que nós vamos conhecer agora. Reino de Clio, nos caminhos da história, na cidade do Rio de Janeiro. A Casa da Força Expedicionária Brasileira, localizada na Rua das Marrecas, no centro do Rio de Janeiro, possui uma exposição muito boa de armas, uniformes, utensílios diversos, medalhas e outras memórias sobre a FEB na Segunda Guerra Mundial. Quem quiser saber um pouco mais sobre a participação brasileira na derrota de Adolf Hitler, pode ler nosso texto intitulado A FEB na Itália, disponível no link da descrição deste vídeo. O monumento aos pracinhas mortos na Segunda Guerra foi um local que nos emocionou bastante visitar e sobre isso falaremos mais à frente. Vamos entrar e conhecer o local. Reino de Clio, nos caminhos da história, na cidade do Rio de Janeiro.
O Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, mais conhecido como Monumento aos Pracinhas, foi ideia do Marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB na Itália. O projeto foi fruto de um concurso nacional vencido pelos arquitetos Marcos Conder Neto e Hélio Ribas Marinho, e a parte estrutural foi planejada pelo engenheiro Joaquim Cardoso. As obras foram iniciadas em 24 de junho de 1957 e a inauguração ocorreu em 5 de agosto de 59. No ano seguinte, em 20 de junho de 1960, uma comissão presidida pelo marechal expedicionário Oswaldo Cordeiro de Farias partiu para a Itália, onde retirou os restos mortais de 462 soldados brasileiros que estavam enterrados no cemitério de Pistoia e os transportou de volta ao Brasil. Nossos heróis finalmente voltavam para casa. Em dezembro, os restos mortais chegaram ao Brasil e no dia 22 foram depositados no mausoléu. Um deles, sem identificação, foi depositado pelo presidente JK no túmulo ao soldado desconhecido, que fica no pórtico principal. Como dissemos, foi emocionante e triste ao mesmo tempo visitar o monumento aos Pracinhas. Emocionante porque pudemos honrar aqueles garotos que partiram para a Itália no vigor da sua juventude e não puderam retornar, por terem depositado o maior de todos os sacrifícios no altar da liberdade, combatendo o maior mal que se abateu sobre a humanidade, que foram os regimes de extrema-direita, o nazismo e o fascismo. Mas foi triste por saber que apenas alguns anos depois, em nosso próprio território, praticava-se a censura, perseguição, tortura e mortes, tão típicas do nazifascismo, contra nosso próprio povo. E triste também hoje, porque apesar dessas duras lições que custaram tantas vidas, ainda hoje existam pessoas que clamam pela volta desse período de trevas. Reino de Clio, nos tristes caminhos de uma história não aprendida na cidade do Rio de Janeiro. Se você gostou do vídeo, já sabe, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative a sinetinha e compartilhe com os amigos, porque muito mais vem aí. Reino de Clio, nos caminhos da história, na cidade do Rio de Janeiro.